E a história desse tercinho aqui é muito louca. Eu já tinha falado no YouTube lá, rapaz, mas removeram o canal, né? Eu vou pôr ela aqui. Eu fazendo, rapaz, uso religioso, testemunhando que é uso religioso, que é chamado de Deus, testemunhando as coisas, que uma vez liberto por Cristo, escravo de Cristo. Aí na época da pedra, a tia minha veio conversar fiado. Você não pode fumar isso não. Por causa de eu falar umas verdades que eles não gostam, né? Rapaz, na hora me deu uma raiva que eles passam por cima dos testemunhos da gente pra querer fazer graça, né? Não pode. Se Deus tá chamando, quem é pra falar que não pode? Aí tá, né? Na hora me deu uma raiva, me veio na cabeça, deixa que nós responde. Aí tá, né? E isso foi em 2022. Eu fumo maconha desde 97 que eu comecei. Eu já parei, fiquei um tempão parado, voltei, mas o começo foi 97. De 97 a 2022, eu achava, tipo assim, às vezes eu não tinha bagulho, eu ia nas quebradas que a galera fuma e pegava as pontas, né? E de 97 a 2022, eu só achava ponta pura. Pra que a minha tia foi falar que eu não podia fumar a pedra? Pra quê? Não, foi depois dela falar isso. Teve um dia que eu fiquei sem beca, eu fui numa quebrada no Mirante lá, pra poder ver se achava umas pontas. Tô vendo uma ponta grossa na papel de caderno diferente, rapaz. Na hora que eu fui conferir, que cheiro doce de dar vontade de cagar, que cheiro de fantaúva, Coca-Cola e doce de leite. Fui ver, fristo, ponta de fristo, maconha com pedra. Aí tá, né? Só que esse primeiro dia que eu achei, eu não lembro se eu cheguei a ligar uma coisa. Não, liguei, já fui ligando logo. Lembrei que agora, quando eu cheguei falando aqui em casa. Pra que foi falar? Rapaz, ninguém joga pedra fora, isso não existe, rapaz. Pra que minha tia foi falar? Esse dia foi uma pequena assim, mais grossa. Aí chegou aqui em casa, eu desfiz ela, dei umas 3 latadas e fiz um fristinho fininho. E fumei, né? Tá, tudo bem. Aí na segunda vez que eu fui lá nesse mirante caçar a ponta, eu já cheguei lá, fui dando de cara com uma desse tamanho, da grossura do tamanho de um dedo mindinho assim, ó. Na hora que eu peguei ela, que eu levei ela no nariz, que cheiro de doce de leite com Coca-Cola e Fantaúva, de fazer vontade de cagar. Aí eu peguei ela, desembrulhei, botei num plástico de dólar. Na hora que eu levantei, que eu olho pra frente, outra desse tamanho, da grossura de um dedo indicador, igual um poste no chão. E aquele cheiro doce, né? Eu peguei, já desembrulhei, só lembrava da minha tia, você não pode fumar isso não. E eu rachava os bicos de rir. Isso é o quê? Deus mostrando quem manda no que eu posso. Isso é Deus mostrando quem manda no que eu posso. Acabei de desembrulhar a segunda, botar no plástico. Na hora que eu levantei, que eu olho pra frente, outra desse tamanho assim, com a de 20 inteira dentro e mais um monte de cavaca. Eu não tava acreditando, rapaz, no que tava acontecendo. É muita coincidência, rapaz. Foi a partir do momento que minha tia falou isso. E foi no mês 5 de 2022. Aí tá, né? Aí vim com aquele bolão desse tamanho assim de maconha recheada de brita até no talo. E vim pra casa. Chegou aqui, rapaz, deve ter dado umas 12 latadas, ciscando as cavaquinhas que tava no meio do beck, as que dava pra me separar pra fumar puro na cinza, né? Aí na hora que não dava mais pra separar nada, fazia uns fristos desse tamanho assim, da grossura de um dedo e fumava aquilo tudo sozinho. Isso foi de manhã. Aí nesse mesmo dia eu fui em outra quebrada que eu achava ponta também, falei, eu vou achar porque eu tava sem bagulho, eu queria ponta pura. Aí me chega lá, repete o episódio. Achei uma do tamanho de um dedo mindinho, depois outra desse tamanho, depois outra desse tamanho assim. Ó. Nesse dia deve ter ido uns 140 contos só de pedra de graça. Foi a mesma coisa, de manhã e de tarde, só que a única diferença foi a quebrada. E o que acontece? No primeiro dia que eu achei a primeira ponta, esse crucifixo estava no chão lá na esquina do loteamento. Na esquina onde eu achei o maior número de ponta britada que estava esse crucifixo. E eu não peguei ele não, fui ignorando ele. Aí no final dos 3 meses achando ponta, foi o quê? Do mês 5 ao mês 7. Aí minha tia veio pra exposição, que ela não mora aqui, né? Aí ela veio ter a resposta de Deus, de quem manda no que eu posso. Rapaz, eu passei esses 3 meses, aonde eu ia, 13 lugares diferentes, rapaz. Aonde eu ia, só ponta desse tamanho, assim, entupida de pedra dentro. Eu já tava pegando a pista do cara. Achava uma latinha de Coca-Cola, uns papelzinhos de caderno picado na quebrada. Podia saber que era o cara que foi lá fumar. Aí dava uma olhadinha e achava, aqueles pontão assim, 13 lugares diferentes, rapaz. Maior distância, 13, 12 quilômetros, lugar que eu achei. Aonde eu tava indo, eu tava achando essas pontas embritadas. E teve uma história mais engraçada que a outra, é até difícil de contar dentro de 10 minutos. Rapaz.
Teve uma que eu achei que ela tava assim na frente do buraco do formigueiro, igual aqueles desenhos que eles vão passar na porta com a tábua e não passa. Foi doideira, rapaz. Teve uma. E não, aqui. Aonde eu achei esse crucifixo aqui, eu ia lá direto, senhor. Eu ia buscar de graça. Eu passei esses 3 meses achando direto. Eu ia lá buscar de graça. Isso quando não achava meia 25 de bagulho também, né? Doideira demais, rapaz. Aí tinha uma moita lá, que toda vez que eu ia procurar no meio dessa moita, saía uma aranha corredeira desse tamanho assim e vinha pro meu lado. Como eu sei que a aranha também é armamento da mente, que é droga, altera a consciência, eu pensei, oh meu Deus, será que é pra mim fumar ela? Eu tô com dó de matar ela, meu Deus. E toda vez que eu ia lá procurar naquela moita, ela vinha pro meu lado, né? E eu com dó de matar ela. Aí teve um dia que eu fui lá buscar mais ponta, o cara passou com a roçadeira lá e cortou tudo. Aí eu olhei assim, coitado, pensei na hora, né, coitado da aranha, eu poupando a vida dela, o cara passou a roçadeira aqui e decepou. Aí continuei procurando as pontas, né? Na hora que eu olho mais ou menos a uns 3 metros de distância onde tava a moita, eu achei o corpo da aranha, rapaz, dentro de um plástico de dólar. A roçadeira jogou o corpo da aranha dentro de um plástico de dólar a 3 metros de distância. Mas tipo assim, eu só cheguei assim, ó, embrulhei e peguei. Rapaz, é história que não é incrível demais as histórias que eu já vivi nessas doideiras. Tem muito detalhe que não dá pra falar aqui, porque é muito grande a história, rapaz. E no final desses 3 meses vem minha tia, pra ter a resposta de Deus, de quem manda no que eu posso. E depois desses 3 meses, eu parei de achar. É muita coincidência, rapaz. Foi só no período dela ir embora e voltar pra ter a resposta de Deus, de quem manda no que eu posso. Um murro de luva, mais bem dado, rapaz. Ô, louvado seja Deus. Aí parou de achar. Engraçado que nós fomos pra exposição aqui, né? Aí o filho dela parou o carro numa vaga assim no estacionamento, de frente pros 2 postes lá no alto, assim. Na hora que eu olhei lá, ó, olha lá os 2 postes onde eu tava achando as pontas lá, o lugar que eu mais achei as pontas. Mas eu achei em vários lugares diferentes, rapaz. Ih, já aconteceu muita doideira comigo. Essas histórias aí foi demais, você tá doido, senhor. Aí os outros, que eu nunca vi, eles gostam de discriminar maconha, é tudo. O cálice da nova e eterna aliança não começa nem termina no vinho, a drogada toda no só cálice. O crack é comunhão no poder e no calvário. É comunhão até nos 3 dias que Jesus foi no inferno buscar a chave da morte. Então, a pessoa que não está preparada, que não tem comunhão, unge a cabeça com um óleo de poder desse, e do nada se vê num mundo de filho da puta. Se ele não tiver preso nos 10 mandamentos, compromisso com Deus, ele vai se sentir no direito de sacanear os outros mesmo. Dá pra entender perfeitamente, rapaz. E é um som de guerra. De onde você acha que saiu a inspiração pra fazer esses fuzil aí, ó? Foi do crack mesmo. Eu lembro que foi no começo. Eu fui pra casa que nós aluga lá, que é nossa, que usa pra alugar. Aí a casa tava vazia. Aí deu uma latada assim, rapaz. A mente decola. Na hora que chegou lá no alto, eu olhei aquele monte de lata no chão que nós tínhamos tomado de cerveja e pensei, isso dá uma torre. Aí deixei a lata do crack no canto lá, fui lá e montei a torre, uma em cima da outra. Aí fui lá, dei outra latada. Na hora que a mente chegou lá no alto, eu olhei aqueles bicos de lata pro alto, pensei, isso dá um fuzil. Aí fui e montei no chão. E o engraçado é que até a maneira de colar eles a primeira vez, meu colega fumando comigo, ele deu aquela latada assim, a mente dele foi girando, do nada ele cola com fita adesiva, cara. Ele todo saiu de brita e com a ajuda do meu colega também. Aí mais pra frente eu fui aprimorando, né? Eu colo com a própria lata agora, tá vendo? Super Bond, eu colo de sapateiro é melhor de mexer com isso aí. Colo de sapateiro. Mas a inspiração disso aí nasceu. Isso foi uma pedrada. Eu falava com a minha mãe, eu contava pra ela que eu tava tendo chamado, que eu já tava fazendo uso religioso, trombeta, cogumelo, tava sendo preparado. Eu falava que tava tendo chamado pro crack. A minha mãe, não vai não. Falou, mãe, você pode ter certeza que vai sair uma pedrada, igual a do Davi no Golias. Não deu outra. A pedrada aí, olha. A Bíblia põe a droga como arma e fala em arsenal, rapaz. Isso aí é murro na fuça desses retardados, fica discriminando as coisas aí, ó. O cálice não começa nem termina no vinho. Maconha é proibido porque faz a gente enxergar a verdade, pensar e deixar de ser escravo desse sistema de merda. Por isso que isso proíbe. E perante Deus não é justo proibir, não. A profissão mais nobre era o mercador de especiaria. Faço ideia que engraçado essas leis de hoje aí. Prendeu o comboio da rainha de Sabá, que ela foi levar para Salomão com várias especiarias. A polícia ia parar, prender e roubar as especiarias, né? Porque perante Deus, ele não mandou proibir nada. A apreensão tem outro nome, roubo. Vou terminar o vídeo por aqui. Isso aí, galera. Fique com Deus.